induzido você a errar. Ele é um ácido forte, não quer dizer que seja corrosivo. O fato do ácido sulfúrico ser forte e ser também corrosivo é coincidência. Ele é apenas um ácido forte, se ioniza muito, não tem a corrosividade que o ácido sulfúrico tem. Ok? Mas é um ácido muito forte, é isso que eu quero que você lembre. E, funcionalmente, não é um ácido, é um fenol. Bem, estamos falando tanto em ácido que está na hora. Vamos estudar agora os ácidos carboxílicos. Veja, o primeiro exemplo eu vou me sentir até meio mal explicando a você, mas tenho que fazer. Prepare-se para algo emocionante. Vou te demonstrar que os ácidos são ácidos. Repare. Nos ácidos carboxílicos, você fez a substituição na molécula da água e puxou aqui, veja, a hidroxila está aqui, e entrou esse grupo que aqui está em verde, HCOO, uma carbonilaldeídica. Uma carbonilaldeídica, junto a uma hidroxila, temos aqui o metanoico, o menor dos ácidos. Este grupamento aqui não tem uma dupla, não tem um oxigênio, veja bem, ele tem um átomo que não é nem C nem H, tem o átomo de oxigênio, tem uma ligação dupla. O que aconteceu? Esse grupo é elétron atraente. Lembre da gotinha. Se é elétron atraente, aumenta a acidez. Demonstramos emocionantemente que os ácidos são ácidos. Bem, é claro que não é isso que nós vamos estudar. O que temos que ver então? Nós precisamos comparar os ácidos entre si. Cuidado agora com a linguagem. Eu não vou dizer que o ácido tal é mais ácido que o ácido tal. Eu vou dizer a palavra ácido 3 vezes em uma frase só. Eu vou dizer então que o ácido tal é mais forte que o ácido tal. Crio o conceito de força ácida. Então vamos lá. Vamos agora comparar 2 ácidos monocarboxílicos. A água sai de cena e eu comparo o menor ácido carboxílico com o imediatamente superior a ele. Me veja na imagem. Repare, temos aqui o metanoico, um carbono só. Criamos aqui o etanóico, 2 carbonos. Repare, substituí o hidrogênio por um grupamento metil. Grupamento metil localizado aqui em vermelho. Bem, o metil, como você lembra, é elétron repelente. Se é elétron repelente, diminui a acidez. Se diminui a acidez, ficou menos ácido. Então, peraí. O etanóico de 2 carbonos é menos ácido que o metanóico de um carbono só. Ou seja, ele é um ácido mais fraco. E se eu passar para um ácido de 3 carbonos? Bem, se eu passar para um ácido de 3 carbonos, eu tenho mais um efeito elétron repelente. Vai ficar ainda mais fraco. E passando para um ácido de 4 carbonos, mais fraco ainda, que podemos concluir então? Veja, quanto maior a cadeia, menor a acidez. Repetindo isto, quanto maior a cadeia de um ácido monocarboxílico, mais fraco é o ácido, ou seja, sua acidez se torna cada vez menor. Vou te provocar. Agora eu vou te provocar. Me diz uma coisa. E se eu tiver um ácido muito grande, de cadeia realmente muito grande, sei lá, 17 carbonos, 18 carbonos, o que você acha que vai acontecer? Será que diminui tanto a acidez que ele vira uma base? Será que é isso? Pensa um pouquinho. Pensou? Eu te dou a resposta então. Os ácidos muito grandes são praticamente neutros. Todo o efeito da acidez da carboxila é quase que compensado pela imensa cadeia que você tem elétron repelente. Guarda essa. Ácido muito grande, na prática, é neutro. Bem, joguei essa imagem para você ver agora o que nós estamos estudando aqui. Repare, carboxila, carboxila, 2 coisas iguais. As estruturas azuis são iguais. O que temos aqui? Um metil em vermelho. O que temos aqui? Uma carboxila em verde. Ah, tá certo. O ácido à direita é dicarboxílico. O ácido à esquerda é monocarboxílico. O radical da esquerda, metil, o vermelho, ele é elétron repelente. A carboxila em verde é elétron atraente. Então, veja só, eu troquei um grupamento elétron repelente, o metil, o vermelho, por um grupamento elétron atraente, em verde, a carboxila. É claro que a acidez aumentou, e aumentou
bastante. Resumindo, ácidos dicarboxílicos são mais fortes que ácidos monocarboxílicos de mesma cadeia. É importante que as cadeias sejam iguais, porque, veja bem, eu não saberia comparar um ácido dicarboxílico de cadeia muito grande com um ácido monocarboxílico de cadeia pequena. Quem iria ser mais ácido? Não sei. Eu precisaria de dados quantitativos, dados da química inorgânica, o Ka, a constante de acidez, que não temos aqui agora. Nosso estudo, por enquanto, é absolutamente qualitativo. A alfa-substituição. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é carbono alfa. Carbono alfa é o carbono vizinho da carboxila, ok? Você tem a carboxila, o carbono do lado se chama carbono alfa. Bem, e daí? E daí observe o seguinte, se um grupo elétron atraente para aumentar a acidez, entra no carbono alfa, aumenta muito a acidez. A jogadinha é o muito. Veja, se a substituição fosse no carbono beta, peraí, professor, o senhor não explicou o que é carbono beta. Claro, mas eu não preciso, você é esperto. Carbono beta é o que vem depois do alfa. Se a substituição fosse no carbono beta, o efeito seria pequeno, não seria um efeito marcante. Esse efeito se torna marcante quando a entrada é no carbono alfa. Vamos a um exemplo? Olha só. Aqui nós temos ácido de 3 carbonos, propanóico. Aqui nós temos o propanóico também, porém com a entrada de um cloro, no carbono vizinho da carboxila, no carbono 2. Se esse aqui se chama ácido propanóico, esse aqui é o ácido 2-cloropropanoico, que também pode ser chamado de ácido alfa-cloropropanoico. Ele é muito mais ácido que o propanóico. A entrada daquele cloro ali dá um negócio todo especial à molécula. Eu crio um efeito elétron atraente, saio puxando elétrons aqui e facilito a saída desse hidrogênio. Você lembra que para ser um ácido é preciso que o hidrogênio possa sair. Se eu criei um cloro ali, que é um facilitador desta saída, a acidez aumentou. Bem, podemos resumir então a coisa assim. Se eu tiver 3 ácidos, veja, propanóico, 3-cloropropanoico e 2-cloropropanoico. Quem é o carbono alfa? Carbono alfa é o carbono 2 ou o carbono 3? O 2, é claro, o 2 que é o vizinho da carboxila. Então, esse ácido aqui é o mais forte de todos. Se a entrada foi no 3, que é o beta, o efeito não é tão marcante. E, finalmente, no propanóico, não temos nada a considerar, ele é o mais fraco dos 3. Você viu a importância da alfa-substituição. Claro, só é significativo no alfa. Alfa, com A de aqua. Isto mesmo, Gotinha, você está cada vez mais esperta. Só é significativo no alfa, com A de aqua. Tá certo, mas agora vamos com mais A de alfa. Nós vamos agora levar a substituição alfa ao máximo. Como é que eu posso maximizar este efeito? Repare só, imagina o etanóico. O etanóico só tem o carbono da carboxila e o carbono alfa. Carbono alfa tem 3 hidrogênios. Logo eu posso pendurar, desculpe o nome pendurar, tá? Mas químicos são assim mesmo, a gente fala coisas engraçadas. Eu vou pendurar 3 cloros nesse carbono. Repare como, observa aqui, está aqui o etanóico, um cloro, outro cloro. Todos os cloros trabalhando no carbono alfa. Eu tenho então o ácido tricloroetanóico. Eu preciso numerar para dizer aonde estão esses cloros? Claro que não, só poderiam estar ali. Então, prescindimos desses números, chamamos de ácido tricloroetanóico ou então tricloroacético. Este é um dos ácidos mais fortes da química orgânica. Potencializamos a alfa-substituição ao máximo. Temos 3 cloros, todos 3 no carbono alfa, o que nos gera um ácido muito forte. Ok? Será que você entendeu bem esse efeito alfa? Bem, vamos ver agora a basicidade dos compostos nitrogenados. Repare por que é preciso que a gente veja isso. Terminamos a acidez dos oxigenados.
Vamos agora pegar a basicidade dos nitrogenados. Qual é o nosso ponto de partida? Não é mais a água. Nosso ponto de partida agora é a amônia. Me acompanhe aqui na imagem para estudarmos a amônia. Repare, NH3, conhecido, fórmula manjada, mas o que eu quero ver é outra coisa. Nitrogênio. Nitrogênio, você lembra, é um elemento do grupo 5A. Se é do grupo 5A, tem 5 elétrons, precisa fazer 3 ligações. E fez um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. A contabilidade que eu preciso não é essa. Ele tinha 5 elétrons, emparelhou com 3 hidrogênios, logo usou 3 de seus elétrons. Sobraram 2, então. Moral da história. A amônia tem um par de elétrons não ligantes. Um par de elétrons que pode vir a ser usado para fazer outras ligações. Veja, está representado ele aqui. Este é o par de elétrons não ligante que a amônia tem. É neste par que tudo vai acontecer. Este par define a química da amônia. Como? Repare só. Se você tem amônia, naquele par ali pode ser recepcionado um H+. Um H+, que veio de um ácido, pode se grudar ali, gerando um interessante cátion, que a gente vai chamar de cátion amônio. Veja na imagem. O cátion amônio tem nitrogênio ligado a 4 hidrogênios. Nelson, cadê o par de elétrons? Está aqui, só que ele era um par não ligante e ele agora é um par ligante. Está ligando o hidrogênio que veio do ácido. Bem, e esse hidrogênio que veio do ácido, você lembra, ele era H+. Juntamos NH3 a um H+, juntando tudo, NH4+, cátion amônio. Vou te ensinar um truquinho, talvez você já saiba, mas nunca é demais lembrar. Para você não confundir amônia com amônio. Qual é o truquinho? Amônia, a substância, feminino. Amônio, o cátion, o íon, masculino. A amônia, a substância. O amônio, o íon. Fica muito fácil para lembrar assim. Bem, e daí? Já que nós começamos na amônia, vamos passar para as primas da amônia. Quem são as primas da amônia? Você lembra lá em funções? São as aminas. Veja só aqui uma amina. As aminas são as bases orgânicas, são elas que têm a basicidade que nos interessa. Observe a ordem de basicidade das aminas. As mais básicas de todas são as secundárias, depois a primária, depois a amônia e, por último, a terciária. Caramba! Não era o caso dessa terciária ser a mais básica de todas? A terciária não tem 3 radicais, 3 grupos elétron-repelentes? Ela não devia ser a mais básica de todas? Bem, devia, mas não é não. Acontece uma